Estamos aqui no Museu do Historiador Carlos Castro, conhecendo um pouco da história cristã. E eu estou aqui com a Marilene, professora Marilene. Quero saber de você um pouco da experiência que você viu aqui, se você já teve algum contato, né, com as coisas que a gente viu aqui, coisas bem antigas do historiador, coisas muito importantes para a nossa vida, né, da história cristã, que realmente foram importantes, né, para a nossa vida. E eu quero que a Marilene conte um pouquinho dessa experiência, o que você gostou, sua experiência que você viu aqui. Para mim foi muito emocionante, porque eu vivi os meus 10 anos. Convivi com muitos materiais aqui, o objeto, o ferro de passar. Via muito a minha mãe passando roupa. Gente, ela colocava na janela, soprava, porque as crianças não viveram isso. Estou toda arrepiada. Mas eu vivi. Eu vivi o fogão a lenha, eu vivi o candeeiro, né? A radiola, meu pai tinha, lá em casa ele fazia, eu lembro do pastor Jacé, as tertúlias, né? Então eu estou vivendo aos meus 10 anos e estou muito feliz em a minha filha poder ver algo que muitos não têm o prazer de estar aqui, porque não conhece a máquina de costura, o fogão, como eu já falei, o bule. Gente, assim, magnífico. Quem tiver a oportunidade de estar aqui, você vai se emocionar, porque tem algo assim, um passado que está tão distante e tão assim emocionante, né? É uma pena o jovem de hoje não ter vivido o que nós passamos. Uma vida maravilhosa, uma vida, sabe, de muitas dificuldades, mas também muito amor entre as famílias, sabe? Até que você se reunir com o candeeiro, né? Hoje você vê a eletricidade. Hoje nós vemos que as pessoas não dão mais a importância, mas antigamente não tinha isso, essa luz que a gente tem, o ferro de passar, hoje você só ligar na tomada. E a gente viveu aquelas emoções. Uma emoção que, como eu já te falei, eu vivi. É muito emocionante, é muito assim gratificante você viver numa época e hoje você está revendo o que você viu quando criança. Então, para mim foi um prazer, para mim foi maravilhoso estar aqui. Me lembrei do meu avô, da minha avó, daquela casa que a gente se reunia para a gente quebrar o milho, assar na fogueira, sabe? A minha avó passando com aquele ferrinho de engomar. São coisas assim que não tem dinheiro no mundo que pague o que nós vivimos. E é uma pena que essas crianças, que hoje nós estamos vendo, não ter passado por isso. Mas eu agradeço por estar aqui, por este convite, por Arca de Noé ter trago nós aqui, nessa casa tão abençoada, nesse museu. Gente, venha conhecer, porque aqui você vai viver algo extraordinário. Desde já, nós queremos agradecer ao historiador Carlos Castro por ter nos proporcionado viver esse momento aqui no museu, né, de trazer as crianças e elas conhecerem um pouco da nossa história cristã. Deus abençoe. Amém. Estamos aqui com a professora Jandira, né, nossa irmã Jandira. Ela vai falar um pouco para vocês da experiência que ela teve aqui no museu hoje do nosso historiador irmão Carlos Castro. Amém, a paz do Senhor, bom dia, povo de Deus, que bom encontrar vocês aí, para reviver, contemplar comigo a maravilha do Senhor, que é esse museu do nosso Carlos Castro. Gente, venham conhecer, eu estou aqui ainda impactada, emocionada, né? Como a gente viu aí outro testemunho, mas eu não vivi, eu fico muito emocionada porque eu não vivi o momento que muitos viveram aqui. E muitas vezes a gente está lá fora e diz assim, como é que eu faço reclamando da vida? Você já pensou em viver numa casa construída, com material, gente, frágil, com barro? É muito lindo, vocês precisam vir, contemplar, viver esse momento para saber que a sua vida está na mão de um Deus, que tudo pode, que um dia foi construído, um dia foi permitido a essas pessoas do passado. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui glorificando e contando a maravilha que eles estão hoje. É realmente lamentável
que aqueles que não viveu, não vai viver, porque hoje tem a tecnologia. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o meu filho que hoje esteve aqui no museu, conheceu um pouquinho dessa história. E você que está de fora, venha entrar, venha participar, venha estar conosco, quanto é maravilhoso. Então nós esperamos por você. Amém? A paz do Senhor, hoje o Arca de Noé está aqui no Museu do Protestantismo no Ceará. Estamos fazendo uma visita muito especial e eu estou aqui com a Dudinha e eu quero saber, Dudinha, você já conhecia o Museu do Protestantismo no Ceará? Não, eu ainda não conhecia, está sendo uma experiência incrível conhecer mais sobre a história do protestantismo no Ceará. Eu conheci assim por cima, mas foi muito legal me aprofundar nessa história, Mayara. Muito interessante. E o que mais te marcou aqui nessa visita? Eu acho que ver as fotos antigas, as matérias de jornal, porque elas podem falar muito mais do que às vezes uma própria pessoa contando a história. Elas retrataram momentos antigos e é uma coisa muito legal da gente aprender. Eu gostei demais. Certeza. Você recomenda essa visita? Museu? Com certeza, recomendo demais. Você que tem a oportunidade de conhecer o Museu do Protestantismo no Ceará, já corre para vir conhecer. É um lugar cheio de história, cheio de emoção, onde a gente aprende mais sobre a história de como o cristianismo chegou no Ceará. E é muito importante porque nós estamos aqui aprendendo de algo que vivemos. Então, se você pode vir, já corre para cá. É um lugar muito legal em que a gente aprende muito, né, Mayara? Com certeza. A paz do Senhor e até a próxima. A paz do Senhor. Hoje o Arca de Noé está aqui no Museu do Protestantismo no Ceará e eu estou aqui com o Gabriel e eu queria saber dele. Gabriel, o que você achou dessa visita ao museu? Eu gostei muito por causa que aqui representa muito a história do Ceará e tudo. Que a minha parte favorita é que aqui eu vi a história da família do pastor lá da minha igreja, do pastor Jessé. Eu não sabia que, agora que eu descobri, que a família dele teve história nessa parte cristã do Ceará. E o que você mais gostou dessa visita? Eu gostei, assim, das explicações e tudo. Eu gostei de ver também as antiguidades que tem por aqui. E é isso. O que mais te marcou aqui? O que mais me marcou, saber as histórias que o homem contou aqui, o historiador, sobre o Ceará, os pastores que veio aqui, que vieram. E é isso. Pronto. Então vamos fazer um convite para todo mundo conhecer o museu? Sim. Vamos fazer um convite, então você está super convidado a conhecer a história do protestantismo aqui no Ceará. E agora eu estou aqui com a Rejane, com o Gessé, e eu queria saber, vocês já conheciam a história do protestantismo no Ceará? Não conhecia, mas estou gostando muito. Uma excelente aula de história, um aprendizado excelente que vale a pena, não só para nós adultos, como também para as crianças conhecerem a história. E qual foi um dos ensinamentos que vocês aprenderam aqui nessa visita ao museu? A gente pode ver pela história, né, a dificuldade de chegar nos lugares, de chegar nas regiões, né, como era, né, crítico chegar nesses lugares, e o que a gente traz, que a gente vai levar, é que hoje está mais fácil para a gente pregar o evangelho, que através dessa história da dificuldade que esses homens tiveram, hoje a gente pode fazer até mais do que eles, né, a gente pode fazer ainda melhor. Isso vai servir para a gente, para as crianças e para a nossa geração daqui para frente. Qual ensinamento vocês ensinariam para o seu filho? Bom, sem dúvida, é que nunca deixar os caminhos do Senhor. E ele conhecendo essa história do que ele teve a oportunidade de conhecer aqui, ele vê que realmente ele está seguindo o Cristo verdadeiro, que isso não pode abandonar a vida dele. Ele tem que sempre estar com Cristo nos seus caminhos, na sua vida, nas suas decisões. A paz do Senhor, nós estamos agora encerrando esse momento de entrevista. E preste bastante atenção, porque o entrevistado desse momento é nada mais, nada menos do que o historiador Carlos Castro, a pessoa responsável, a qual Deus entregou nas mãos na mão dele todo esse rico trabalho, a qual você que vai vir aqui participar desse momento, conhecer essa obra, você vai viajar na história daqueles que deram a vida por amor
a fé ao Evangelho de Jesus no nosso estado do Ceará. Para mim é uma grande honra poder estar entrevistando aquele que também tem me inspirado para contar a história do nosso povo, da nossa gente. Glória a Deus por esse momento. Então, seja bem-vindo, historiador, nesse quadro aqui do programa, que é a entrevista daqueles que está fazendo o momento aqui do programa Arca de Noé. Amém? Ok, amém. Glória a Deus. Olha só, a gente vai lançar aí a primeira pergunta. O senhor está preparado? Porque as crianças e adolescentes aqui são todos afiados. O negócio é bom demais. São ovelhas do pastor Jessé. O senhor acha o quê? Pois então se prepare, porque lá se vai as primeiras perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Historiador Carlos Castro, explica para as crianças o que faz um historiador. Eita, a função do historiador nada mais é do que viajar no tempo, encontrar muitas histórias e revelar tudo isso para as gerações seguintes. É como se você voltasse no passado e encontrasse lá a argamassa para você trazer para o presente e dentro do presente você poder construir o futuro. A história é sempre assim. Ela vive os seus ciclos, um vai e outro vem. Nunca deixa de ter um historiador para dar seguimento ao outro, né? Se Heródoto é conhecido como o pai da história, já pensou quantas pessoas ele inspirou para que chegasse até a mim? E eu sou fruto de uma profecia, hein? Sobre a questão da história. O pastor Teixeira Rego, quando escreveu o livro dele, em 1942, ele deixou lá uma frase, finalizando o livro. Ele disse assim, ó, no futuro, Deus levantará outro que melhor contará esta história. Eu ainda nem sonhava em nascer, porque eu nasci no 61 e o pastor Teixeira Rego morreu no 60. Então passaram-se 19 anos para eu nascer, e de 1961 até 2009, quantos anos se passaram para que se cumprisse a profecia que o pastor Teixeira Rego deixou registrado? Primeira pergunta é bem isso. Não sei se respondida, tremendo. Glória a Deus. Vamos para a segunda pergunta. Queremos saber como o senhor se sente em poder ter o privilégio de poder contar a história dos pioneiros do Evangelho no nosso estado do Ceará. Eu me sinto como vocês, porque nós somos seres de emoções. Então as emoções, elas estão ali. Estão naquele que conhece e naquele que vai querer conhecer. Quem já conhece sente a emoção de estar levando aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele pesquisou, para ajudar aquele que ainda não conhece nada. Então, quem ensina, aprende, e quem está lá do outro lado sendo ensinado, além de aprender, vai se tornar também uma semente dessa história. É dentro desse contexto que outros tomarão prazer em pesquisar a história e contar essa história para as próximas gerações. Glória a Deus. Vamos para a terceira pergunta. Irmão Carlos Castro, como surgiu a ideia de organizar e coordenar um museu? O senhor passou por alguma dificuldade? Quais? Muitas dificuldades. N dificuldades. Inclusive, por pouco não perdi até a vida por conta disso. Porque um dos fatos que mais eu fico assim mastigando dentro da minha mente é a busca que eu queria encontrar o local onde o Adriano Nobre tinha sido preso. E ao chegar em Tapajé, sem conhecer nada, me informaram que era no local tal que tinha acontecido isso. Aquela pessoa que me deu a informação era tão leigo quanto eu. Aí me jogaram para um presídio. E aí eu chegando lá nesse presídio, eu disse para o carcereiro lá, assim, rapaz, eu quero conhecer um local aí, que o missionário foi preso, tal. E ele disse assim, rapaz, o pessoal está tomando banho de sol aí, eu acho que não dá certo não.
mas tem uma pessoa que está organizando eles aí. Se você quiser conversar com ele, aí eu conversei com o rapaz, ele disse assim, vem que a gente dá segurança. Aí aquele rapaz abriu o portão, eu entrei, travou o portão, e eu fiquei lá com esses bandidos. Depois que eu disse até que ia filmar, mas não ia pegar a imagem deles. Mas aí, até então, eu jamais saberia que estaria correndo um grande risco. O que acontece é que, na hora que eu terminei, se aproximou um preso, que era crente, estava lá aprisionado, disse assim, meu irmão, o senhor está procurando um local que não é aqui. Aí ele me deu o local aonde tinha acontecido esse fato. Depois que eu saí daquele local, eu fiquei com as pernas um pouco bamba. Porque se aqueles presos tivessem me pego como refém, ia prejudicar o Estado, ia prejudicar o carcereiro, ia prejudicar a minha vida. E só Deus sabe o que poderia acontecer. Então, entre esse fato e muitos outros que me ocorreram, talvez esse seja o mais forte. Porque quando você quer uma coisa, você não enxerga perigo nem de nada na sua frente. Porque a sua mente está voltada para aquilo que você quer. Então você se disfarça dos perigos. Agora, eu fui confiando em Deus. E Deus honrou aquilo que eu fiz. Porque foi dentro desse presídio que eu encontrei a informação correta para conhecer a cadeia pública de Itapajé. Não sei se respondeu. Respondeu, meu Deus, tremendo! Quem aí não está segurando as lágrimas? Porque eu estou, mas vamos para a quarta pergunta. Olha só, irmão Carlos Castro, queremos saber como é a forma de ajudar e manter o museu e quais os meios de comunicação que o senhor usa para divulgar esse projeto. Pronto, vamos logo pelo meio de comunicação. Com as mídias sociais facilitaram muito. A gente tem um YouTube aqui do museu, que é o MPC. Quem bota MPC no busca, MPC, Museu do Protestantismo do Ceará, já vai estar com mais de 2.000 vídeos. Muitos deles contando a nossa história. Né? Inclusive entrevistas que eu fiz com o pastor Gessé, entrevistas muito pegantes mesmo. A gente pegou muito com a história do pastor Gessé, porque a gente teve uma boa convivência lá no programa, e eu viajei com ele para alguns locais, então a gente aproveitava e já ia aprendendo um pouco da história dele, né? Principalmente quando a gente fez uma viagem lá para a Granja, o pastor Gessé me mostrou a igreja, a casa onde ele tinha se arranchado, né? E a história do pastor Gessé é uma história de superação, é um homem que quem vê o Ministério Canaã hoje com aquela multidão de gente, não sabe que o pastor Gessé começou sendo pastor de 10, 15 ovelhas. Cuidando com o mesmo carinho, com o mesmo apego que ele tem a essa grande igreja de hoje. Né? Pastor Gessé, para mim, é uma referência de um ganhador de almas que ainda não apareceram alguém para substituí-lo, não. Dentro desse contexto. Tem muitos irmãos que pregam, que ganham almas para Jesus, mas quando você está diante do Santuário Canaã, você não tem como negar e afirmar isso que eu estou trazendo para vocês. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Glória a Deus, que tremendo. Tá quase terminando a entrevista. Fica aí, não sai não. Olha só. Irmão Carlos Castro. Como o senhor se sente hoje, aqui, em poder receber o projeto Arca de Noé, junto com a nossa líder missionária, doutora Jane Coelho, professores do Departamento Infantil Canaã? Deixa aqui uma mensagem, esse momento é seu. Pois é, olha, eu vou deixar uma mensagem para a doutora Jane, para toda a equipe aí da Arca de Noé, mas eu não concluí a pergunta anterior, como é que vocês podem ajudar o museu? Isso. Nós temos hoje aqui no museu, nós temos mais de 2.000 fotografias. Muitas delas da década de 50, 60, precisando de restauração.
E tem objetos também do século passado que eu também preciso restaurar. Tudo isso é muito caro. Tem muitos livros antigos que precisa restaurar e o recurso financeiro eu não tenho. Eu uso da misericórdia de Deus para dar continuidade a isso aqui, porque eu não tenho recurso financeiro. O Estado ainda também não colabora aqui, porque eu não sou institucionalizado ainda através de um desses equipamentos que o Estado oferece, né? Na verdade, é Deus lá no céu olhando para mim e eu aqui fazendo tudo que o museu necessita para existir. Desde a limpeza, a pesquisa e o meu trabalho com os livros, eu praticamente estou caminhando quase que sozinho. Então, se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. É só entrar em contato pelo WhatsApp e você vai saber, principalmente comprando os livros dentro do combo digital, e você leva toda a coleção do Carlos Castro. Eu estava fazendo aqui para o Ministério Canaã, aqui para a Arca da Aliança, Arca de Noé. Dos irmãos da Arca de Noé, por apenas R$50. Promoção! De 150, só o meu livro, Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história, que ele tem 830 fotos antigas, você tem todos os livros, são 6 livros, e você recebe todos eles, por esse valor do combo digital, né? Então é isso. Então, com relação a ajudar, fiquem à vontade. A mensagem. Já a mensagem. Eu acredito que eu não teria palavras para relatar aqui do apreço, do carinho e do amor que a doutora Jane tem pela história, tem por mim, né? A Arca de Noé também é um trabalho muito, muito lindo e muito forte, que tem feito um grande trabalho, e esse projeto é de Deus, e o pastor Gessé, com certeza, tem dado total espaço para a Arca de Noé, e eu fico muito feliz em poder ser grato a Deus pela vida de vocês, porque vocês vieram, bateram fotos, fizeram vídeos, e vão espalhar nas mídias sociais. Aí vocês já pensaram se muitos dos membros da Câmara, que ainda não são membros do canal aqui do museu, se tornarem membros? Vão me ajudar a conservar mais as fotos, conservar mais os objetos, e quem se torna membro do canal tem entrada gratuita no museu. Que bem. Né? Então, é isso. A gente só agradece a Deus por esse momento em que vocês estão dando para a gente divulgar a nossa história. Então, tá preparado aí, Carlos Castro, para a última pergunta? Olha só, já sabemos que o nosso pastor Gessé Góes tem um carinho muito grande pelo Senhor e todo o seu trabalho. E foi através da vida de nosso pastor Gessé que hoje estamos aqui, vivendo a emoção dessa visita. Deixa aqui uma mensagem para o nosso pastor presidente. Para deixar a mensagem para o pastor Gessé é muito difícil, é muito complicado, né? Porque o pastor Gessé, ele também faz parte da minha história, da minha vida, porque a nossa amizade, a nossa convivência já é de longas datas, né? Desde o meu jornal, que é o Jornal Voz do Deserto, eu entrevistei algumas vezes, e ele também escrevia para o meu jornal. Tem um jornal aí com matérias escritas pelo pastor Gessé, que é muito, muito bacana. E essa relação de aproximação com o pastor Gessé se dá também pela questão da família. Meu pai era amigo do pastor João Ferreira, o papai se lembra de muitas histórias do pastor João Ferreira, acompanhava o pastor João Ferreira nos cultos lá em Itapajé, né? E ele é contemporâneo do pastor Ezequias, o meu pai. E o pastor Gessé, ele também, olhando para o meu trabalho, o pastor Gessé me deu, abriu caminho para a gente levar a história para outros estados da federação. Eu tive o privilégio de conhecer Macapá, ele me levou a Macapá, ele me levou ao Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, e aonde eu fui na CPAD. O pastor Gessé
Ele é um historiador também, não como eu, porque a função dele é outra, né? Mas o pastor Gessé ama isso aqui, é a vida dele. O que mais me encanta no pastor Gessé é a sua simplicidade. Muito embora alguém não o veja com tanta simplicidade, eu não tenho como dizer o contrário. Porque eu não me considero ninguém. E nem dinheiro também não tenho. Sou uma pessoa simples. Me considero humilde porque não tem, nada do que é terreno me encanta mais do que a história. E quando você trabalha em história, você trabalha para a comunidade, você trabalha para o social, para as pessoas. Porque você vai e o que você faz vai ser reverberado por quem fica. Porque na minha história eu conheci muita gente que já não está mais aqui, mas que eles deixaram a história deles comigo. Eu tenho certeza que você que está em casa aprendeu muito com toda essa programação e a entrevista. Queremos agradecer a sua gentileza de fazer parte desse quadro e eu quero aproveitar esse momento. Nós estamos aqui dentro de uma sala do museu, a qual tem muita coisa da história do passado. Então você, historiador Carlos Castro, vai apresentar esse objeto que está aqui na minha frente e esses 3 personagens e aí faz aí a sua despedida. Que Deus abençoe. Ok, ó, esse púlpito aqui, ele tem uma história muito rica, porque ele fez parte do Templo Central em 1942 com o pastor José Teixeira Rego. Ele é totalmente rústico, feito de cedro, por isso o cupim não conseguiu destruí-lo. É leve e cheio de muitas histórias. Por trás desse púlpito aqui, além do pastor Teixeira Rego, Nelis Nelson, Orlando Boia, Vigil Smith, muitos obreiros que fazem parte da história da Assembleia de Deus estiveram aqui por trás desse púlpito. Então ele é muito pastor Emiliano, né? E aqui a gente tem a foto do pastor Emiliano, não sei se a câmera pode dar para pegar. O pastor Emiliano, ele é da família do pastor Gessé, né? Pastor Emiliano. Ele é tio do João Ferreira, é parente do João Ferreira, que é o avô do pastor Gessé, não sei se é tio, mas está na linhagem da família Ferreira. E aqui é o pastor Sebastião Mendes Pereira, né? Esse aqui é o meu pai, que fez 90 anos, faz parte também dessa história. Mas aqui a gente tem muitos livros antigos e tem muitas revistas da Escola Dominical e também revista da Seara. Para você ter uma ideia, esse livro aqui é o primeiro livro poético que foi feito pela Assembleia de Deus, a Minha Lira. Esse livro é de 1957. É muito antigo. E assim a gente vai mostrando a história para vocês. E fica aqui os meus agradecimentos. E que Deus possa abençoar cada vez mais a Arca de Noé, através da nossa doutora, né? A doutora Jane, e o Ministério Caminhante, que é o carro-chefe, né? Que é a instituição que deu vida a esse trabalho, que tem sido muito apreciado e amável por todo o Ministério Canaã. Deus abençoe todos vocês.